ao 19. Hoje nós vamos falar sobre mãos que derramam sangue inocente. Amém? Terceiro dia da campanha. Diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Dando continuidade sobre aquilo que Deus ele colocou em nosso coração, nessa noite nós vamos falar sobre mãos que derramam sangue inocente. Amém? E ao ler de primeira, talvez nós não entendamos o significado de mãos que derramam sangue inocente. Está falando literalmente sobre mãos que derramam sangue inocente. Pessoas que matam o seu próximo, nem pessoas violentas. E para que eu conseguisse pregar dentro desse tema, eu tinha que associar essas mãos que derramam sangue inocente à violência do povo. Nós vamos ver que desde o princípio do princípio, a violência ela fez parte do povo, o ser humano na face da terra. Nós vamos ver que logo, bem no princípio mesmo, na época de Adão e Eva, nós vamos ver que Caim, ele mata o seu irmão por inveja, por ficar irritado por Deus ter atentado para a oferta do seu irmão. E ali Caim ele derrama sangue inocente, ao ponto de Deus falar que o sangue do seu irmão está clamando justiça na terra. O ser humano, Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança, esperando que o ser humano nessa terra fosse puro, fosse íntegro e tivesse uma natureza santa, assim como era a natureza de Deus. Só que, logo de cara, a mulher induz pela serpente um homem a pecar, ele se corrompe, foram expulsos do jardim do Éden. Só que Deus ainda tinha uma esperança de que o ser humano viesse a se consertar. Mas quando ele se depara com um irmão matando o outro desde o princípio, eu acredito que ali Deus ele já estava ficando preocupado com o destino da humanidade. Falar assim é até um pouco de presunção, porque Deus ele sabia aonde a humanidade ia chegar. Então nós vamos ver que essas mãos que derramam sangue inocente está associada à violência do povo. Nós vamos ler que lá no princípio também, logo após de Caim, Abel, todo aquele povo, as gerações, Deus no capítulo 6, ele vai começar a ter um relacionamento com Noé e falar a ele sobre a construção de uma arca. E nós vamos ver no versículo 13 do capítulo 6, que Deus ele fala que destruiria a terra, mandaria dilúvio, choveria sobre a face da terra, porque o povo ele estava cercado e cheio de violência. É impossível nós derramarmos o sangue do nosso irmão, no sentido literal, sem que haja violência. E nós vamos ver que Deus, do princípio, Deus ele não se agrada da violência do povo, a natureza do ser humano em fazer o mal. E o homem que errou, desde o princípio, ele continua errando até hoje. E nós, seres humanos, crentes ou não, nós dia após dia nós estamos lutando contra a nossa natureza que é violenta. É ou não é verdade? Quantas das vezes nós já fomos afrontados e por falta de vigilância não era nem para acontecer. A nossa vontade era, como diria o
por aí pranchar, partir para cima, porque isso está dentro da nossa natureza. Assim como está escrito em Efésios, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, contra o nosso irmão, mas contra as potestades, contra as nossas vontades. E nós temos que a cada dia lutar contra a nossa vontade. Eu tenho certeza que a tua vontade nessa noite era estar em casa, assim como era a minha. Mas nós lutamos contra a nossa vontade e optamos, escolhemos por estar na casa de Deus. E nós vamos ver, irmão, existem vários exemplos ao decorrer da Bíblia Sagrada que vai nos mostrar o quanto Deus ele sempre abominou a violência. Nós vamos ler em Ezequiel, no capítulo 8, 17, que o motivo de Deus ter entregue o povo de Judá, o povo de Israel, na mão de Babilônia, do seu rei Nabucodonosor, foi porque o povo se encontrava envolvido e cheio de violência. Então nós vamos ver que por causa de violência, Deus ele abandona o seu povo. E nós não podemos deixar que esse sentimento de violência venha entrar dentro de nós. Mas talvez você agora esteja se questionando: mas eu sou uma pessoa tão calma, eu sou uma pessoa tão tranquila, mas qualquer coisa que nós desejamos fazer ao nosso irmão por represália, isso é um sentimento de violência que existe dentro de nós. Amém? Nós temos que a cada dia lutar contra isso. Aleluia. Glória a Jesus. O próprio Jesus, ele não era a favor da violência e do derramamento de sangue inocente. O exemplo disso, irmão, foi quando Jesus, os guardas chegaram para prendê-lo, e os soldados agarraram a Jesus, vieram para agarrar Pedro. Diz a Bíblia que ele pega a espada do soldado e corta a sua orelha. Jesus fala: Pedro, aquele que pela espada fere, pela espada será ferido. E Jesus pega a orelha do soldado que se chamava Malco, cola e cura aquele homem. Aquele homem, não existe relato algum que vai nos dizer que ele era culpado, ele estava apenas cumprindo ordem. Então ele naquele momento ele se encontrava como um homem inocente, podemos dizer assim. Então nós vimos que o nosso próprio Jesus também nunca foi a favor do derramamento de sangue. Só que existe a cada dia, irmão, um grande problema. Jesus ele falou que pelo aumento da iniquidade o amor de muitos se esfriaria. O que mais tem aumentado no mundo é a violência. É pai matando filho, é irmão matando irmão, é filho matando mãe, e por aí vai. Aleluia. Pessoas que por causa de 10 reais de uma carteira, por causa de um celular velho, têm tirado a vida de outras pessoas, derramando sangue inocente. E a ira de Deus sobre esse povo será grande. Eu frisei no primeiro dia, no capítulo 15, diz que a destruição desses ela virá repentinamente, rápido, ninguém vai perceber. Aleluia. Quer ver uma característica de um ladrão? É violência. E nós vamos ver que lá em João 10:10, Jesus ele fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então a violência, o derramamento de sangue está associado ao próprio Satanás. É só nós encaixarmos o texto com o entendimento do Espírito Santo e nós vamos ver que não pode vir de dentro de um crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, um sentimento de violência. Nós vamos ver que quem é crente verdadeiramente tem que ser cheio do Espírito Santo. E crente cheio do Espírito Santo, ele vai dar o chamado fruto do Espírito que nós encontramos lá em Gálatas 5.
22. Aleluia. Temperança, mansidão, amor, todas essas coisas. Qual é o fruto que nós temos dado? Pisou no meu pé, vem cá, deixa Jesus de lado e vamos cair para dentro? Ou pisou no meu pé, me perdoa. Não, mas foi eu que pisei, não. Perdoa por ter colocado o pé debaixo do teu. É assim que nós temos que ser. O mundo a cada dia está pior. Está arriscado que um dia a gente passar, só de olhar para a pessoa querer tirar a nossa vida. Me recordo um fato, eu devia ter para 15, para 16 anos, eu estava lá andando na Cidade de Deus, onde eu morei, nasci, fui criado, e ali eu passei em frente ao tráfico, a boca de fumo, como chamam, e ali um homem, ele olhou para mim, eu não estava nem olhando para ele, ele falou: por que você está olhando para mim? E me xingou de um monte de coisa, e falou, rapaz, não sei o que, e falou que ia fazer isso, ia fazer aquilo. Eu falei, eu não estava olhando para o senhor? E ali nós vemos o quanto a violência dentro do ser humano tem crescido. Brigas de trânsito têm acontecido, é vizinho tirando a vida do outro, por causa de discussão, por causa de palavras, por causa de dinheiro. Então os valores do ser humano na terra, infelizmente, estão se invertendo. Deus, como eu falei, ele tinha um plano perfeito para nós. Deus, ele tinha um plano em que nós fôssemos puros, santos e imaculados. Infelizmente, Deus, ele não conseguiu concluir o seu plano. Mas diz a palavra que Jesus, quando ele vier buscar a nossa igreja, o nosso corpo ele será transformado. Aí sim Deus ele verá o seu plano de sermos nós purificados e puros diante dele. Porque, irmão, para estar diante de Deus, é necessário que nós sejamos puros. É necessário que nós estejamos com as nossas vestes lavadas e purificadas. Porque Deus ele não vai nos receber de qualquer maneira. É impossível Deus ele me receber se eu vivo querendo derramar o sangue do meu irmão. Vamos trazer para um outro sentido, vamos falar de morte espiritual. Se eu falo mal do meu irmão, se eu calunio o meu irmão, se eu quero ver a morte do meu irmão, se nós não nos convertermos e pedir perdão, Deus ele não vai nos receber. E até para fazer a obra de Deus, aqueles que estão com a mão suja, Deus ele não permite. A prova foi Davi. Davi ele derramou o sangue de Urias. E quando ele sentiu no coração, falou: Senhor, eu quero construir um templo para ti. Falou: Davi, você pode até desenhar. Davi, você pode até juntar ouro, junta madeira, junta prata, bronze, junta riqueza, mas você não vai ter esse prazer de construir. Davi deve ter se questionado: mas por que, Senhor? Muito fácil, Davi. A tua mão está suja, a tua veste está suja de sangue. Aleluia. Olha só, o sangue, irmão, está associado à vida. Se nós tiramos o sangue, derramamos o sangue do nosso irmão, nós estamos tirando a vida dele. Existem palavras que são piores do que uma facada que um tiro. Às vezes, o teu amigo, o teu conhecido, está esperando ouvir de você uma palavra amiga. Mas sabe o que você e eu fazemos? Nós damos o que eles chamam de tiro de misericórdia. A pessoa já está na pior, a pessoa já está derrotada. E nós vamos lá, terminamos de derramar o sangue inocente. Talvez aquela pessoa nem seja tão inocente, tenha errado tanto, mas quem somos nós, irmão, para julgar o nosso irmão? Está
Bíblia era clara, Deus ele é juiz justo. Quem tem que julgar é o nosso Deus. Olha o que diz em Isaías 1,15. Pelo que, quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais vossas orações, não ouço. Olha o motivo. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus ele está falando para o povo que quando ele estendia a mão, o povo estendia a mão para receber, para adorar a Deus, Deus ele nem olhava. É a mesma coisa que você está passando ali na rua e você está fazendo assim, eu finjo que não te vejo. Era assim que Deus fazia com o povo. E a oração do povo, ela se multiplicava a cada dia. E o povo orava, pedia a Deus. E Deus ele fala, não ouça as vossas orações, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E é isso que Deus ele vai fazer conosco, irmão. Se a nossa mão estiver suja do sangue do nosso próximo. Aleluia. Sabe por que a violência ela aumenta? Porque, como Jesus falou, eu já citei, porque falta amor. Se nós, no nosso pensamento, nós somos violentos para com o nosso próximo, é porque está faltando amor. E se você observar, como eu falei, fruto do Espírito, Gálatas 5:22, o primeiro fruto é o amor. 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, de nada adiantaria. Quando nós passar pela nossa mente, de nós estarmos enraivecidos com o nosso próximo, nós queremos fazer até alguma coisa com o nosso próximo, nós temos que pedir, Senhor, gera amor no meu coração. Só derrama o sangue do inocente quem não tem amor no coração. Davi era usado, cheio de Deus, mas naquele momento eu posso te afirmar que o amor não existia no coração dele, porque ele desejou tirar a vida do seu próximo. Talvez o poder tenha subido à sua cabeça, aleluia, e ele deixou de amar. Jesus ele disse que nós seríamos conhecidos, João 13, 34 e 35, como discípulo dele, sabe por quê? Pelo amor que nós demonstrássemos pelo nosso próximo. Ou seja, só é discípulo de Jesus quem consegue amar o seu próximo. E quando tem amor, não tem violência. Quando tem amor, não tem derramamento de sangue. E o que é que nós queremos? Aonde nós queremos chegar? Será que nós estamos esperando Deus ele não olhar para a nossa mão levantada, pedindo misericórdia? Será que nós estamos esperando Deus ele parar de ouvir a nossa oração, porque nós estamos com o sangue do nosso próximo na nossa boca? Nós temos que ajudar. Foi perguntado para Jesus, Senhor, qual é o mandamento? Esse é o grande mandamento que vos dou. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos ver, irmão, estava analisando e Deus falando comigo. Todos os 10 mandamentos estão fundamentados nesse. Não roubará. A pessoa que rouba, rouba o teu próximo. Não matarás. A pessoa que mata, mata o teu próximo. Porque Jesus ele dá um exemplo do bom samaritano. Perguntaram, mas quem é meu próximo? Aí Jesus ele contou a história que um samaritano, um homem foi assaltado por salteadores, foi espancado, ficou entre a vida e a morte. Aí passa um sacerdote, olha, não faz nada. Passa um levita, olha, não faz nada. Aí passa um samaritano que nem conhecia aquele homem. Ajuda, coloca ele num lugar, paga todos os seus cuidados, cuida dele e dá uma nova chance
para aquele homem. Então, o nosso próximo também é aquele que nós vamos ajudar. Aleluia. Nosso próximo não é só aquele que está perto de nós. Eu tenho que amar a irmã Nelly da mesma forma que o meu irmão lá fora. É difícil, a gente não concorda com o que muitas das vezes as pessoas fazem, nós não concordamos da forma que as pessoas se vestem, nós temos que falar assim que ela está errada. Essas pessoas estão erradas, assim como eu creio que as irmãs falam, assim como eu falo, mas o amor, o fruto do Espírito, ele tem que também existir dentro de nós. Aleluia, Deus. Nós temos que ter sabedoria com as nossas palavras. Às vezes eu me pego falando cada coisa que eu penso melhor e vejo. Eu poderia ter não falado isso. São palavras que machucam. Nós temos que ter cuidado. Nós que estamos aqui pregando, nós podemos ser responsáveis por desviamento de pessoas através de palavras duras. Não estou falando abandonar a verdade não, mas também saber como falar, saber como se expressar. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, misericórdia, me ajuda como teu servo. Não permita que eu abandone a verdade, mas me dê sabedoria a cada dia. E nós temos que pedir isso a Deus a cada dia, porque só a misericórdia dele. Se nós estamos aqui, foi porque Deus ele permitiu que nós estivéssemos aqui. E que nós possamos a cada dia amadurecer. Que nós possamos pensar duas vezes antes de lançar palavras que vai ferir o nosso irmão. De que sai do ferimento? Sangue, né? Quando uma pessoa está ferida, normalmente se sai sangue. Eu acredito que a pior ferida é a ferida da alma. Nós temos que ter cuidado. Às vezes a pessoa tem uma expectativa e nós viemos com palavras tão duras, mas que Deus ele possa nos abençoar e nos dê sabedoria a cada dia na face dessa terra. Amém? Aleluia. Que os irmãos possam ser abençoados pela palavra de Deus. Amém? Que as irmãs possam aprender. Essa campanha está sendo bem tranquila, no sentido de Deus ele falou comigo para me pregar dessa maneira, para que as irmãs venham aprender e entender. Deus ele tem abrido o entendimento e me dado os versículos. Amém? Deus possa abençoar cada um e eu agradeço a minha oportunidade, irmão.